eu quero falar com os irmãos, pedindo a ajuda de Deus para poder falar com vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não perdia tempo. Ele veio aqui e Ele veio para cumprir uma missão. E Ele jamais perdeu tempo, jamais perdeu tempo. A partir do momento em que Ele foi batizado por João Batista e recebeu ali o Espírito Santo vindo sobre Ele, e a confirmação da palavra do Pai, dizendo assim: este aí é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, porque Ele faz sempre o que me agrada. A partir daquele momento, Ele recebeu uma unção de exercer o ministério para o qual Ele havia vindo. Mas como isso? Olha bem, o apóstolo São Paulo, ele foi um ferrenho perseguidor da igreja. Mas a partir do momento em que ele se converteu, posteriormente ele disse assim, que Deus o havia escolhido desde o ventre da mãe dele, para ser um propagador do Evangelho. Então, desde o ventre da mãe dele, havia uma unção ministerial sobre ele, que só passou a ser exercida a partir do momento do encontro que ele teve com o Senhor. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui ao mundo com um propósito, algo que só Ele poderia fazer, ninguém mais. Eu posso pregar o Evangelho. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos falar da salvação em Cristo Jesus. Mas nenhum de nós, ainda que venhamos a dar a nossa vida por alguém, isso não levaria a pessoa à salvação, de forma alguma, de maneira nenhuma. Mas foi justamente isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Ele veio dar a vida dele para produzir em nós a salvação, para realizar em nós a salvação. E a realização da salvação, a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo recebeu o batismo e começou então a pregar, foi lá no deserto, foi tentado, tal, né? E começou a anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Ele tinha uma preocupação. A preocupação dele não era permanecer constantemente em um único lugar. A preocupação dele era de um pregador itinerante, de alguém que não estava todos os domingos às 8h30, às 18 horas, no mesmo lugar, apacentando, pregando e anunciando. Ele andava, ele tinha um propósito. Ele andar, ele não andava à toa, ele não perdia tempo, até porque o tempo que ele teve não foi muito, foram apenas 3 anos e meio. Apenas 3 anos e meio, nada mais do que isso. E em 3 anos e meio, ele tinha que alcançar o maior número possível de pessoas, o maior número possível. Ele tinha que lançar a semente. E você sabe, irmão, quando se lança a semente, não quer dizer que toda a semente que foi lançada, muito embora sendo uma semente da melhor qualidade, porque não é semente terrena, é uma semente celestial, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para transmitir aos homens, não coisas terrenas, mas Ele veio transmitir aos homens coisas celestiais, e essa coisa celestial é a mais importante que nós podemos ter, a mais importante. Nada mais é tão importante quanto isso, a nossa salvação. Irmão, presta atenção, tudo, absolutamente tudo que você vier a conquistar aqui nessa vida, e que venha lhe trazer satisfação por conquistar, tudo, tenha em mente uma coisa: tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar.
quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: você tem que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Ele não está querendo dizer que você não tem que trabalhar para se alimentar, não está querendo dizer. Está querendo dizer que você às vezes gasta energias demais tentando conquistar tantas e tantas e tantas coisas, que você as tem por um período e que logo, logo não as terá mais. Mas a salvação, amado, a salvação, embora ela sendo gerada no coração das pessoas aqui nesse mundo, ela não é do mundo, ela veio do Pai Celestial, ela veio do Senhor. Então, quando Jesus foi batizado e ouviu-se daquela nuvem a palavra assim: este aí é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, porque ele faz o que me agrada. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele não falava, não dizia as coisas como ele exatamente queria, mas em comunhão constante com o Senhor, ele trazia as coisas dos céus e transmitia para o homem a vontade de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, segundo o apóstolo São Paulo, é essa: a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação. E para chegar ao pleno conhecimento da salvação, todos os homens, a salvação tem que ser anunciada a todos os homens. A palavra de Deus tem que ser anunciada a todos os homens, a todos os homens. Nosso Senhor Jesus Cristo disse certa ocasião assim: a gente lança a semente. E num determinado ele disse para os seus discípulos assim, que eles saíram pregando, né? Ele disse assim: olha, se eles guardaram a minha palavra, guardarão a sua também. Porque a palavra que vocês vão pregar não é suas. A palavra que vocês vão pregar são palavras que eu transmitirei a vocês, e vocês transmitirão às pessoas. Transmitirão às pessoas. Olha, irmão, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus com os irmãos, que está aqui no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 1. Você sabe? Se não sabe, você vai saber agora, mas eu creio que você sabe. O livro de Marcos é o evangelho mais antigo. Ele é mais antigo do que o livro de Mateus. E Mateus foi um apóstolo do Senhor Jesus. Ele estava na coletoria, Jesus estava arregimentando os discípulos para doutriná-los, para que eles posteriormente viessem a ser os seus representantes especificamente. Ele disse: você vem e segue-me. E ele estava na coletoria, cobrando impostos, deixou tudo lá e seguiu o Senhor. Lucas, ele não foi um apóstolo, mas Lucas foi um homem detalhista. Ao escrever o evangelho dele, ele foi, por um período de tempo, muito amigo do apóstolo São Paulo, e antes de ser do amigo de Paulo, era de Pedro também. Né? Então ele pesquisou profundamente para escrever, e muitas das coisas que ele escreveu, ele também as escreveu trazendo coisas do evangelho de Marcos, né? E João, que foi o último evangelho a ser escrito, que é o evangelho que fala a respeito do Filho de Deus. Mas Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. E ele era muito amigo do apóstolo São Pedro, muito amigo. E Marcos, ao escrever o evangelho, ele o fez ouvindo os apóstolos. A fonte que ele recebeu eram aqueles homens que haviam estado com o Senhor, haviam andado com o Senhor, e que eram testemunhas oculares daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia feito, havia realizado. E no capítulo 1, versículo de número 35, está escrito assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa
e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Presta atenção. Vamos analisar uma coisa. Irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o homem perfeito. Ele é o exemplo em tudo para nós. Tudo que o homem é tentado, tudo, viu? Tudo que o homem é tentado, absolutamente tudo, ele também o foi. Mas ele nunca cedeu à tentação. O ser tentado não é o pecado, porque você é tentado quando uma necessidade ou quando a tua carne é despertada por alguma coisa. Nosso Senhor, ele foi tentado por Satanás no deserto, porque ele estava com fome. E Satanás, indiretamente, pôs uma opção diante do Senhor. Come aí, ó, faz isso aí, transforma isso aí em pedra, em pão, essas pedras aí, e come aí. E Jesus não deu atenção para ele, não quis saber. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para obedecer o Pai dele, e não o pai da mentira. Ele veio para obedecer o Pai da verdade, não o pai da mentira. Ele veio para obedecer a verdade e não a mentira. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, glória a Deus, né, irmão? Olha aqui, ele sendo filho de Deus, viu, missionário? Ele sendo filho de Deus, diz assim, que a ele foi dado todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Então, todo o poder se concentrava nele. A Bíblia nos fala que todas as coisas criadas por ele foram, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando a profecia do livro de Isaías, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Pai da eternidade, Deus forte. Então, Pai da eternidade, Deus forte, são títulos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmão, Paulo disse assim, que em Jesus Cristo se manifestou a plenitude da divindade. Imagine se uma pessoa dessa precisava orar. Precisava orar uma pessoa como essa, com esses títulos tudo? Precisava? Aparentemente não, né? Mas ele tinha um ministério a exercer. Ele tinha algo, e o ministério dele não era um ministério de risos. Não era um ministério de benécias. O ministério dele era um sofrimento de contínua tentação e contínuo sofrimento. Contínuo. E esse contínuo sofrimento através do ministério, não é que ele não tinha satisfação em ver as pessoas sendo abençoadas. É lógico que ele sentia prazer, sentia alegria. Ele até dizia assim, ô geração incrédula, até quando o suportareis? Mas o desencadearam, o início do ministério dele foi um ministério de sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento o estava preparando para enfrentar as atrocidades da cruz. Está me entendendo? Era isso. Não é um evangelho que às vezes a gente está acostumado a ouvir e ver aí, irmãos. Não é. Era um ministério de sofrimento. Tinha sim as alegrias, porque hoje veio salvação a esta casa. Oh, que alegria. Não é verdade? Falou para Zaqueu. Vai, a tua fé te curou, né? Diante do túmulo de Lázaro, imagine você, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, por ver o sofrimento das pessoas que amavam a Lázaro, e por ver também que eles eram pessoas que estavam sem esperança.
sem esperança, sem esperança. E ele chega ali, ele chora. Aí ele chama Lázaro, ele manda Lázaro. Imagine você a satisfação quando Lázaro saiu para fora e o Senhor o coloca diante da família dele. Imagine você. Imagine você. Mas imagine você também o quanto ele foi rejeitado. Às vezes, amado irmão, nós não aceitamos que as pessoas nos rejeitem. Não aceitamos, e às vezes nós queremos nos identificar com a pessoa para que a pessoa não descubra que nós somos cristãos e que, consequentemente, ela venha nos rejeitar no grupo dela. Meu amado irmão, eu não sou chamado para estar no grupo de ninguém. Eu sou chamado e você também, e a igreja é também, como aquela que está sendo preparada pelo Espírito Santo, porque pertence ao noivo que é Jesus. Ao noivo que é Jesus. Então, amado, poxa, uma pessoa como esse aí precisa de orar, mas é um exemplo para nós. Você se lembra que ele, quando estava, irmão Luiz, lá no Getsemane, ele deixou lá, ficou 8 ali, e ele trouxe mais 3 para mais perto dele, Pedro, Tiago e João, e ele disse para eles assim: vocês orem aí para que vocês não caiam em tentação, viu? Jesus não disse para eles: orem por mim para que eu não caia em tentação. Disse: orem por vocês mesmo para que vocês não venham a cair em tentação. Mas ele também foi orar. Aqui a Bíblia nos fala que ele saiu à alta madrugada e ele saiu com uma coisa definida a fazer. O que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Foi orar. Eu falei tudo isso para você, sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente se coloca assim numa... eu não preciso orar não, deixa eu... Irmão, olha, fique alguns dias sem comer, tá bom? Fique alguns dias sem comer. Fique aí, né, não almoço, não vou tomar café hoje não, não vou almoçar hoje não. Você vai ver quantos dias você consegue ficar. Porque o teu corpo físico necessita do alimento físico. Porque você nasceu do homem, você nasceu no físico, você tem que alimentar o seu físico. Mas a partir do momento em que você recebe a salvação do Senhor, você nasceu do Espírito. E não é arroz e feijão que sustenta o Espírito. O que sustenta o Espírito é algo espiritual. A palavra que vos tenho dito, não tenho dito de mim mesmo, mas eu tenho dito para vocês como do Pai, eu tenho ouvido. Assim como você é salvo ao ouvir a palavra e aceitá-la e recebê-la, porque ela direciona você ao Salvador, assim também o que te sustenta espiritualmente é a sua oração ao Senhor, é o seu contato com o Senhor. É a leitura da palavra de Deus, é a comunhão com o Senhor. E quando eu digo para você, amado, que nós estamos sendo adornados, preparados pelo Espírito Santo para sermos aceitos pelo noivo, estou querendo lhe dizer que o mexer do Espírito na nossa vida às vezes dói. O mexer do Espírito na nossa vida nos corrige. O mexer do Espírito na nossa vida, amado irmão, nos exorta, nos faz despertar para muitas coisas que nós estamos cometendo errado e nós estamos cegos, não estamos enxergando que aquilo está nos prejudicando e vai prejudicar outras pessoas que não têm nada com a nossa atitude, mas vai prejudicar a outras. E que nós daremos conta. Daremos conta. Agora, irmão, por que o Senhor Jesus Cristo sai à alta madrugada para orar? Fala para o teu irmão assim, por favor, né, irmão, vai orar. Eu estou sem vontade, vai orar. Eu estou sem vontade de ler, vai orar. Vai orar. Eu tenho vontade, eu só gosto de ficar em casa, assim, assistindo pela televisão. Vai orar. Vai orar. Vai lá orar.
É na oração que as coisas resolvem. Presta atenção. A oração não é para que Deus faça a tua vontade. A oração é para que você entre dentro da vontade de Deus. Está entendendo? A oração do pede, como se o Senhor fosse um empregado nosso. A oração, na verdade, é Deus trabalhando a nossa vida, Deus trabalhando a nossa vida para entrarmos na vontade dEle. E uma vez entrando na vontade dEle, nós entramos dentro do reino. Uma vez estando dentro do reino, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas todas dentro desse reino lhe é acrescentada. Então o que ele faz aqui, irmão? Olha aqui, era escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa para um lugar deserto, onde ficou orando. Por que ele saiu de madrugada? Irmão, você acha que ele tinha condição de ficar? Você não vê difícil, você não vê na Bíblia Sagrada local onde que o Senhor durante o dia estava caminhando sossegado, não tinha ninguém perto dele. Não existe. Não existe. As pessoas gostavam, as pessoas apreciavam, as pessoas buscavam, as pessoas desejavam estar perto do Senhor. O crente, ele não gosta de estar longe do seu Salvador. O crente, ele deseja, ele gosta, ele quer estar perto do seu Senhor. Ele sabe que estando perto do seu Senhor, ele tem segurança. Estando perto do seu Senhor, ele tem cuidado. Estando perto do seu Senhor, ele sente o amor de Deus na vida dele. Estando perto do seu Senhor, ele começa a amar as pessoas. Estando perto do seu Senhor, a vida dele vai sendo transformada, vai sendo mudada para melhor. Ele passa a entender, a compreender as coisas espirituais, porque elas se revelam espiritualmente. E se você for um crente que está na carne, você não entende a palavra de Deus. Ele levantava a alta madrugada porque não podia ficar só, não tinha como. Você se lembra que de manhãzinha ele chegou lá na praia lá, e quando ele chegou, o que aconteceu? Ele chegou, o povo em cima dele. Ele continua dizendo o seguinte: aí Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Logicamente, irmão, que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha um local, um lugar costumeiro para a oração. Ele tinha um lugar, ele tinha uma disciplina, uma disciplina específica para a oração. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que Deus, né? Sabe, irmãos, eu vou falar aquilo que eu pratico, porque se eu não falar aquilo que eu pratico... E outra coisa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você está em oração perante o Senhor, você tem a convicção de todas as dificuldades de relacionamento em você e sua esposa, ela se desvai. Toda dificuldade de relacionamento entre a esposa e o marido desvai. Toda dificuldade de relacionamento entre o pai e os filhos se acabam. Tudo. Porque entra tudo em harmonia. Entra tudo em harmonia. Tudo entra em harmonia, irmão. E não pense você que a dificuldade que existe entre o casal, essa dificuldade é para gerar separação. Não. A dificuldade que existe entre o casal é para que eles possam se entender dentro do amor que Deus derramou no coração deles. E não querer que o outro faça tão somente a sua vontade e tratá-la ou tratá-lo como escravo. Então, ele estava aqui orando, Simão foi procurá-lo. E, ao encontrá-lo, disseram para ele assim: Senhor, olha aqui uma coisa, todos estão te procurando. Que bom, né? Que maravilha, hein? Senhor, todo mundo está te procurando. Que bom se isso acontecesse, né? Logicamente,
ele fala uma analogia, todo mundo, o que ele quer dizer, todas as pessoas que estavam perto dele, todos eles estavam te procurando. Lhe pergunto, o mundo todo hoje está procurando a Jesus? Irmão, hoje, há uma preparação do anticristo, do espírito do anticristo, que esse espírito já estava se manifestando no primeiro século, e João escreveu a respeito disso, que o espírito do anticristo já estava no mundo. Quando diz que o espírito do anticristo já estava no mundo, não quer dizer que o anticristo pessoalmente estava vivo naquela época. Ele pode até ter nascido já, porque tudo assim está levando a essa compreensão, a esse entendimento, tudo. Mas o espírito de oposição aos ensinamentos bíblicos, ensino de oposição à palavra de Deus, irmãos, as escolas estão cheias, mas cheias de pseudos cristãos, que às vezes dizem que amam ao Senhor, mas ensinam coisas nefastas. O espírito do anticristo está se manifestando na vida de muitas pessoas e estão combatendo o Evangelho. Estão combatendo o Evangelho. Eu estava assistindo um jornalista que mora nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas está lá. O filho dele foi na escola e o filho dele, o pai é jornalista, e o pai anda assim de terno e gravata, e o filho dele acha bonito andar de terno e gravata, e o filho dele falou: pai, eu posso ir de camisa e gravata na escola? Pode, filho, com vontade, né? Eu posso levar um livro? Pode levar um livro, não tem problema. E quando chegou na escola, uma escola particular, ele perguntou para a professora, ele quis trazer um livro, não tem problema? Falou: não tem problema, não tem problema. Só que ela não tinha visto o livro, e nem o autor do livro. E o autor do livro era o Max Lucado, um livro evangélico. Quando o pai foi buscar o filho, a professora falou assim: olha, esse tipo de livro aqui não pode trazer na escola. Esse tipo de livro não pode trazer na escola. Irmão, lhe pergunto, a Bíblia Sagrada, logicamente, ela está excluída, e o que as pessoas querem é que o Estado laico se estabeleça e que não se fale absolutamente em nada de religião. Mas o Estado ser laico não quer dizer que eu não possa ter a minha religião, que você não possa ter. O Estado é laico, o Estado ele não tem uma religião oficial. A religião oficial da Espanha é o catolicismo, a religião da Finlândia é o protestantismo. Então, existem locais e lugares onde existe a igreja do Estado, aí o Estado não é laico. O Estado tem um direcionamento espiritual, mas o Estado laico é quando não existe, o Estado não tem uma religião oficial. Mas isso não quer dizer que o Estado tem que interferir na tua fé. Não quer dizer que o Estado tem que interferir na fé dos teus filhos. Não quer dizer que o Estado tem autoridade para interferir naquilo que você crê, de proibir você de levar um livro teu na escola. E a Bíblia, esse livro faz mal para Satanás, né, irmão? Esse livro faz mal para aquelas pessoas que são totalmente contrários às práticas de princípios bíblicos. Terrivelmente. Louvado seja Deus, porque Ele é a verdade. Ela é a verdade. E eu peço ao Senhor, às vezes assim, eu faço uma oração: Senhor, aumenta o meu amor pela Tua palavra. Aumenta o meu amor pela Tua palavra. E quando eu falo isso, irmão, é incrível. Eu vou ler a Bíblia assim, parece que liga uma coisa na outra, sabe? Uma coisa tão gostosa, tão prazerosa.
Então, se você não teve essa experiência, eu peço para você que você tenha, fale com Deus e você vai ver se Deus não vai atrair você para mais perto dele através da palavra. Então, está dizendo aqui que todos estavam procurando o Senhor, porque as pessoas queriam viver, desejavam viver e desejavam estar perto do Senhor. Estar perto do Senhor. E sabe, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando Pedro fala isso para ele, por ele estar orando lá, a sós, buscando a Deus, todo mundo está te procurando. Então, o Senhor não disse para ele assim, vai embora, leva esse povo embora, deixa eu ficar aqui sozinho. Respeite a minha hora, respeite o meu momento, respeite o meu particular. O Senhor não disse isso. Sabe por que o Senhor não disse isso? Porque ele era um homem público. E o homem público não vive para si. Ele era um homem público, mas ele não era um governante de mundo. Ele era um governante do reino dele. Ele é o governante do reino dele. Ele é um rei. Ele é o Senhor. E sabe, irmãos, quando você veja bem a importância que o Senhor vai dar agora. Ele estava orando. Não diz, irmão Luiz, que tipo de oração que ele estava fazendo. Não diz, por exemplo, que foi uma oração declarada aí, escrita como alguém escreveu o Pai Nosso que ele ensinou a orar. Ou como foi lá no Getsêmani, Senhor, passa de mim. Não fala. Mas eu tenho aqui um pensamento a respeito disso. Quando ele fala aqui, todos estão te procurando, Jesus respondeu, vamos para outro lugar. Por que ir para outro lugar? Ele vai completando. Para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Eu creio que ele estava orando, irmão, porque na sequência, ele iria continuar exercendo o seu ministério, não no lugar costumeiro, porque 3 anos e meio ele tinha que andar muito para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ele não era um pregador de estar estabilizado num único local, onde ter cultos programados. Ele não era chefe da sinagoga, e toda hora lá, da hora dos cultos, o chefe estava lá. Ele não era. Ele era alguém que visitava as sinagogas e lhe era dada a palavra, porque ele era um mestre por excelência. Ele era alguém que tinha uma sabedoria incomum, uma sabedoria que as pessoas ao ouvir se admiravam. Então, ele ia numa sinagoga, noutra sinagoga, em outra sinagoga, da mesma forma que o apóstolo São Paulo o imitou. Então, ele teria que ir em outros locais, em outros lugares, fazer o quê? Pregar a palavra para as pessoas que ainda não haviam ouvido. Lançar a semente lá. Você sabe que às vezes a gente é egoísta, irmãos? Eu vou explicar para você por quê. Olha, quando nosso Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães, você sabe que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Eram 5.000 homens. Tinha umas 13.000 pessoas aí, alguns estudiosos pensam. Agora, interessante, irmãos, que ele pega 5 pães e 2 peixes, ele vai repartindo. E os pães ele vai colocando em alcofas, em cestos, e o pessoal vai distribuindo, né? E eles passaram ali distribuindo pão. Passaram aqui, passaram ali, passaram lá, distribuindo pão. Foram distribuindo pão, aqui, ali e acolá, distribuindo pão.
Com certeza, na primeira remessa, eles não alcançaram os últimos que ficaram lá, outros grupos, que tinha grupo aqui, grupo ali, grupo aqui, grupo ali, ele não alcançou. Mas o que foi que os discípulos fizeram? Distribuíram o pão, voltaram novamente para pegar o pão do milagre, o pão multiplicado, os peixes multiplicados. Você acha que um pedaço de pão saciou a fome daquelas pessoas que estavam 3 dias ali com ele? Não saciou. Você acha que teve pessoas que já haviam sido servidas e que queriam novamente? Sim ou não? Sim, lógico que sim. A pessoa está com fome, né? Só que eu penso que os discípulos, eles não voltaram a dar a segunda fatia de pão, o segundo pedaço de pão para aqueles que já haviam comido, sem que primeiramente fossem até lá no último lá, para comerem a primeira vez. Aí eles voltavam aqui, né? E todo mundo comeu e se satisfez. Às vezes é assim que a gente faz, irmão. A gente come, quer comer de novo, a gente come, quer comer de novo, come, quer comer de novo, e às vezes a gente não reparte com ninguém. A gente não divide com ninguém, não fala para ninguém da palavra de Deus, não anuncia para ninguém a mensagem do Evangelho. A gente se acomoda, eu já tenho a minha função na igreja, eu vou lá na igreja e eu toco. Irmão, Jesus não chamou você para tocar. Você pode louvar o Senhor ali até de cima, mas Jesus chamou a igreja dele para pregar. E quando digo chamou a igreja dele para pregar, eu não estou dizendo que todos tenham chamado para estar em cima de um púlpito para pregar. Não. Até porque dos 12 que foram chamados, um se afastou, escolheram lá Matias lá, e que quando houve a dispersão da igreja através da perseguição, quem saiu pregando o evangelho foram os diáconos. Eles saíram anunciando o evangelho. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não podia perder tempo. Não podia. Ele não podia ficar num lugar só alimentando, só aquele povo, só abençoando aquele povo, abençoando aquele povo, abençoando aquele povo. Pedro foi atrás dele, falou, o pessoal todo está te esperando. Falou, não, vamos para outro lugar. Eles já comeram, eles estão vindo atrás de mim porque já se alimentaram. Agora eu tenho que alimentar outras pessoas que o pão da vida não chegou até elas ainda. Tenho que anunciar, tenho que evangelizar. Então a Bíblia nos fala aqui que o Senhor, Pedro diz, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Estão entendendo, irmão? Estão entendendo? Olha o que ele fala na sequência. Foi para isso que eu vim. Ele não veio apenas para pegar o rapaz ali e ficar alimentando ele, encher, espatufar. Sabe que o crente, quando fica muito cheio, ele começa a reclamar da pregação, sabia? Ele está tão empaturrado, sabe aquela pessoa que come demais? E é que ele não pode nem olhar na comida, ele, sabe? Está entendendo, irmão? Sabe? A pessoa fica empaturrada. Comida não cabe mais e ela começa a reclamar da comida. Então, começa a reclamar da pregação do pastor, começa a reclamar da mensagem, começa a reclamar porque está até aqui, está empaturrada. Está empaturrada e não distribui, não reparte, não dá para ninguém aquilo que empaturrou. Então diz aqui, foi para isso que eu vim. Aí continua, então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Agora, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção. Não firme o teu coração e não se sinta motivado
por qualquer outra coisa a não ser pela palavra de Deus. A motivação do crente não é outra e não pode ser outra, porque se a sua fé ela é incendiada porque é motivada, você vai fazer isso lá na igreja, oh que maravilha, irmão, maravilha é a palavra de Deus que permanece para sempre. Maravilha é a mensagem do evangelho que é para todos sempre. Maravilha é a pregação da palavra de Deus, porque todas as coisas passam, o céu que nós vemos vai passar, a terra que nós vemos vai passar, mas a palavra permanecerá para sempre. Isso que é maravilhoso. Então não firme o teu coração em motivações que de vez em quando acontecem na igreja. Não firme o teu coração nisso. Esteja e seja motivado permanentemente pela palavra de Deus. Deixa que ela ocupe o lugar preferencial na tua vida. Está me entendendo? Porque senão você vai ser uma pessoa que sempre vai ter que ter motivação para alguma coisa. Eu vou fazer isso, eu vou lá, vai ser. Vamos fazer aquilo, eu vou lá. A pessoa, ela perde o foco. O foco da igreja não é outro e não pode ser outro, a não ser o quê? A pregação da palavra, o evangelho. Nosso Senhor, amados, ele percorre a Galileia, aí ele volta para a cidade dele. Onde era que é a cidade dele? Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade dele. E ele vai para Cafarnaum. Ele tinha morada lá, ele tinha casa lá. E ele entra na sua casa. E quando ele entra na sua casa, a Bíblia nos fala assim, que vê um montaréu de gente e afunda lá para dentro. A casa dele fica assim. Capítulo 2, versículo de número 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Olha o que ele fazia. E ele lhes pregava Não era uma rosinha que ele dava, não? Não era? Não era uma medalhinha que ele entregava, não? Não era? Não era um sabonete que ele dava para você tomar banho, não? Não era? O que ele fazia, irmão? O que ele fazia? Não erre o teu foco. Não coloque a tua motivação em coisas passageiras. Porque, amado, se a motivação tua não for pela palavra, é que você não está recebendo o alimento certo e, consequentemente, você é uma pessoa doente espiritualmente. Ame a palavra. Leia a palavra. Busque a palavra. É ali que o Senhor Jesus Cristo vai falar com você, vai se revelar a você. Examine-a, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. O que você tem nela? O que você tem nela? A vida eterna é terrena? Não é do céu? É o que vai permanecer e prevalecer. E essa vida eterna é alimentada pela sua comunhão com o Senhor, pela sua oração e pela sua leitura da palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.